Naquela tarde chuvosa, as gotículas de água escorriam pela janela da pequena sala de Dona Irene, criando um som suave que acompanhava o ritmo de suas lembranças. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, uma peça antiga que já conhecia o contorno de seu corpo, e em suas mãos, um álbum de fotografias desbotadas pela passagem do tempo. As páginas amareladas se abriam como um portal para um passado repleto de sorrisos e momentos felizes. Com delicadeza, Dona Irene folheava as fotos, cada uma mais preciosa que a anterior. Ali estavam os 3 filhos, em várias fases da vida. Lucas, o mais velho, sempre tão calmo e ponderado. Mariana, a filha do meio, com seu jeito forte e decidida a manter a união familiar. E Rafael, o caçula, que sempre tinha um brilho especial nos olhos. Dona Irene parou em uma foto onde Rafael, ainda criança, segurava um troféu de futebol. Seu sorriso radiante iluminava aquela tarde de domingo em que toda a família estava reunida no parque. "Ah, meu pequeno", pensou ela, com um nó na garganta. Rafael havia se mudado para a cidade grande havia meses, e a saudade apertava seu coração. O sucesso que ele conquistara parecia ter levado consigo não apenas suas conquistas, mas também a conexão familiar. Será que ele ainda se lembra das nossas tardes no quintal, jogando bola até o sol se pôr? Ela fechou os olhos, tentando trazer à mente cada risada, cada brincadeira, cada amor que construíram juntos. O som da chuva continuava a ecoar e um sentimento de melancolia tomou conta de Dona Irene. A vida tinha sido dura, mas cheia de amor. Ela sempre priorizara seus filhos, trabalhando longas horas para proporcionar a eles um lar acolhedor e cheio de carinho. Contudo, a distância que se formara entre ela e Rafael a deixava inquieta. "Eu devia ter feito mais", refletiu, sentindo-se culpada por não ter conseguido manter a proximidade que sempre sonhou. Foi então que o telefone tocou, cortando seus pensamentos. O som agudo parecia um eco na sala silenciosa. Dona Irene hesitou, mas logo atendeu, seu coração palpitando de expectativa. "Alô?", disse ela, tentando esconder a ansiedade na voz. "Irmã, sou eu, Rafael." A voz do filho mais novo soou do outro lado da linha. Era como se o mundo tivesse parado por um instante. Dona Irene sentiu uma onda de emoções a invadir. "Oi, meu filho, como você está?", perguntou, um sorriso involuntário se formando em seu rosto. "Estou bem. Estava pensando em você. Queria te convidar para passar uma semana aqui em casa. Minha nova mansão", Rafael disse, e a empolgação na sua voz era inconfundível. Uma alegria intensa tomou conta de Dona Irene, como se a luz do sol tivesse invadido a sala. "Ah, Rafael, eu adoraria, que maravilha!", exclamou, o coração batendo mais rápido. "Faz tanto tempo que não nos vemos. Você tem certeza de que quer mesmo que eu vá?" "Claro, mãe, vai ser ótimo. Posso te buscar no aeroporto. Vou preparar tudo para você", ele respondeu, e Dona Irene pôde sentir um leve toque de nostalgia em suas palavras. Após desligar, ela não pôde conter a emoção. As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto um sorriso largo se formava em seu rosto. A ideia de ver Rafael, de estar com ele novamente, acendeu uma chama de esperança em seu peito. "Vou preparar algumas coisas, fazer algumas comidinhas que ele gosta", decidiu, enquanto começava a planejar a visita. Aquelas semanas de silêncio estavam prestes a acabar, e Dona Irene estava determinada a aproveitar cada momento. Nos dias que se seguiram, Dona Irene se pôs a arrumar suas malas. Com cada peça de roupa que dobrava, lembrava-se de momentos especiais que vivera ao lado de seus filhos. Ela escolheu com carinho algumas de suas receitas favoritas, pensando em como Rafael ficaria feliz em saborear a comida caseira novamente. Ele precisa lembrar do que é ter uma família, pensou, enquanto organizava tudo. Na manhã da viagem, a chuva havia dado lugar a um céu limpo e azul. Dona Irene sentiu-se como uma criança prestes a embarcar em uma nova aventura. Com o coração acelerado, ela se despediu de sua casa, levando consigo a esperança de que a visita a Rafael seria um recomeço. A viagem de avião parecia rápida demais, e ela não conseguia parar de imaginar o reencontro. O que ele terá se tornado? Questionava-se, cheia de curiosidade. Ao chegar à cidade grande, a grandeza do lugar a deixou atordoada.
Edifícios altos e luzes brilhantes cercavam Dona Irene, que nunca havia estado em um ambiente tão agitado. Mas a ansiedade foi rapidamente substituída pela alegria ao ver Rafael esperando por ela na saída do aeroporto. Ele estava diferente, mais sério, mas seu sorriso ainda carregava a essência do menino que ela conhecia. "Oi, mãe, que bom que você veio!" Rafael a abraçou com força e Dona Irene sentiu-se envolta por um calor familiar. "Vamos, a casa é logo ali", ele disse, puxando-a pelo braço. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Dona Irene observava as ruas lotadas, as pessoas apressadas e o ritmo frenético da cidade. "Isso é a vida na cidade grande", refletiu, sentindo-se um pouco deslocada, mas animada pela presença do filho. "Eu fiz algumas mudanças na casa. Espero que você goste", Rafael comentou enquanto dirigia. O carro deslizou pelas ruas e Dona Irene se perdia em seus pensamentos, sonhando com a casa que ela imaginava ser um lar acolhedor. A expectativa e a esperança de que a visita fosse um momento de reconexão a acompanhavam, enquanto as luzes da cidade iluminavam seu caminho. Dona Irene estava pronta para tudo, decidida a resgatar não apenas o filho que se distanciara, mas também os laços que uma vez foram tão fortes e significativos. Ela acreditava que, com amor e paciência, poderia ajudar Rafael a redescobrir o que realmente importava na vida. Dona Irene desembarcou na mansão de seu filho caçula, Rafael, com o coração pulsando de expectativa. A imponente construção, com suas colunas brancas e janelas amplas, refletia o sucesso que ele havia alcançado. No entanto, à medida que ela atravessava o hall de entrada, uma sensação estranha de desconforto começou a tomar conta dela. O ambiente era luxuoso, mas havia uma frieza no ar que a fez hesitar. As paredes adornadas com quadros de paisagens exuberantes e fotografias de viagem pareciam gritar em silêncio, contrastando com o calor que ela sempre buscou em sua família. Rafael apareceu rapidamente no topo da escadaria, com um sorriso que mal iluminava seu rosto. "Oi, mãe, que bom que você veio." "Connor, logramos ele", disse descendo rapidamente os degraus, mas sem fazer menção de parar para um abraço. O olhar dele estava distante, preso em um celular que vibrava incessantemente. Dona Irene sorriu, tentando ignorar a impressão de que ele estava mais interessado nas mensagens do que na presença dela. "Oi, meu filho, estou tão feliz de estar aqui." The Component Placement respondeu, com a voz carregada de emoção. Ele a cumprimentou com um rápido beijo na bochecha e, em seguida, já estava voltando para seu escritório. "Desculpe, mãe, mas preciso resolver algumas coisas. A gente se fala mais tarde, tá?" "Swing", disse Rafael antes de desaparecer pela porta que levava ao escritório. O coração de Dona Irene afundou. Para ela, aquele momento deveria ser de carinho e reconexão, mas tudo que ela sentia era a frieza de uma casa que, apesar de cheia de objetos caros, carecia de calor humano. Enquanto explorava a mansão, Dona Irene se deparou com uma decoração impecável e um ambiente que exalava opulência. A sala de jantar era um espetáculo à parte, com uma mesa longa coberta por uma toalha de linho branco e talheres que brilhavam sob a luz dos candelabros. Mas ao olhar para a mesa, ela se sentiu um pouco triste. Onde estavam os jantares simples, cheios de risadas e histórias? Aquela casa parecia mais uma vitrine do que um lar. Naquela noite, Dona Irene foi convidada para um jantar extravagante, preparado por um chefe renomado. A mesa estava repleta de pratos sofisticados, mas ela mal conseguia apreciar a comida. Durante o jantar, ela tentou puxar conversa, buscando relembrar os velhos tempos. "Lembra quando eu fazia seu prato favorito, o arroz com frango? Você sempre pedia mais, e eu tinha que fazer uma panela cheia só para você", começou, tentando apanhar o olhar do filho. Rafael a olhou brevemente, mas logo desviou o olhar, voltando-se para seu celular novamente. "Mãe, isso era há muito tempo. Agora estou focado em outras coisas. Você sabe como é o trabalho, certo?" A resposta dele cortou Dona Irene como uma faca, e ela tentou disfarçar a dor que sentia. "Sim, eu entendo, mas às vezes recordar é bom. Faz bem à alma", insistiu com a esperança de que ele notasse a tristeza em sua voz. "Olha, é tudo muito bom, mas a verdade é que a vida é corrida e precisamos focar no presente.
Não podemos viver do passado, respondeu Rafael, sem perceber o impacto de suas palavras. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina. Dona Irene forçou um sorriso, mas o calor do amor que ela nutria por Rafael parecia estar se dissipando, sufocado pela frieza daquela conversa. Após o jantar, Dona Irene decidiu que precisava de um tempo a sós. Sorrateiramente, ela se retirou para o jardim da mansão, onde as luzes da casa iluminavam levemente o caminho. Ao chegar ao ar livre, um frescor a envolveu, e ela respirou profundamente, tentando encontrar um pouco de paz. O jardim era grande e bem cuidado, com plantas exóticas e flores coloridas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma antiga árvore que ela mesma havia plantado quando Rafael era criança. Ela se aproximou da árvore, tocando a casca rugosa com carinho. Lembrou-se do dia em que havia cavado a terra ao seu redor, rindo ao ver Rafael sujando as mãos enquanto tentava ajudá-la. "Olha, mamãe, estou fazendo o meu melhor", ele dissera com um sorriso largo que iluminava seu rosto. Aqueles momentos simples, cheios de amor, pareciam estar tão distantes agora. Dona Irene não pôde evitar que as lágrimas escorressem por seu rosto. A saudade a consumia, e ela sentiu um nó na garganta ao perceber o quanto a vida de Rafael havia mudado. "Mãe!" A voz de Rafael a interrompeu, e ela se virou rapidamente, enxugando as lágrimas com a mão. Ele estava parado na porta da casa, com a expressão de quem não sabia se deveria se aproximar ou voltar para dentro. "O que você está fazendo aqui fora?" Swingow perguntou com um tom de preocupação que parecia genuíno. "Eu só estava admirando a árvore que plantamos juntos", respondeu Dona Irene, tentando esconder a tristeza em sua voz. "Lembra como você sempre dizia que ela ia crescer tão grande quanto você?" Rafael hesitou, e por um momento, ela pôde ver um olhar de nostalgia em seus olhos. "Sim, eu lembro", ele disse lentamente, como se estivesse tentando recuperar uma memória perdida. "Ela cresceu muito, assim como você", continuou Dona Irene, com um brilho de esperança. "Mas às vezes me pergunto se você ainda se lembra de quem você era antes de tudo isso." Rafael ficou em silêncio, olhando para a árvore, e Dona Irene percebeu que havia algo mais ali, uma batalha interna que ele lutava. O ar estava carregado de emoções não ditas, e ela sentiu que a conexão entre eles, embora frágil, ainda estava presente. "Mãe, eu não sei se posso voltar a ser quem eu era", Rafael finalmente disse, sua voz baixa. "A vida que eu levei até aqui me afastou de tudo isso. Eu não sei se consigo." Dona Irene sentiu seu coração apertar, percebendo que por trás da fachada de sucesso havia um filho perdido, tentando encontrar seu lugar no mundo. "Você não precisa fazer isso sozinho, meu filho. Eu estou aqui e sempre estarei", disse ela com a voz cheia de amor e compreensão. "A vida pode ser cheia de desafios, mas nunca devemos esquecer de onde viemos e quem somos de verdade." Rafael permaneceu em silêncio, olhando para a árvore, enquanto Dona Irene se perguntava se, de alguma forma, ela poderia ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para casa. A noite continuou a se desenrolar, e enquanto as estrelas brilhavam no céu, Dona Irene sentiu que, apesar da distância entre eles, havia uma fraqueza apenas esperando para ser superada. Ela ainda acreditava que o amor poderia curar as feridas e que juntos poderiam encontrar um novo caminho na saudade que os unia. Nos dias que se seguiram à chegada de Dona Irene à mansão de Rafael, a expectativa de um reencontro caloroso e repleto de afetos foi se dissipando como a névoa ao amanhecer. A cada novo dia, Dona Irene acordava com a esperança de que, finalmente, teria um momento a sós com seu filho. Mas a realidade era bem diferente. Rafael estava sempre ocupado, mergulhado em reuniões, conferências e compromissos que pareciam não ter fim. A mansão, uma construção majestosa, que antes parecia promissora e cheia de vida, agora se mostrava um lugar solitário e vazio. Certa manhã, enquanto tomava café na cozinha, Irene olhou pela janela e viu o jardim que já fora tão vibrante durante a infância de Rafael. As flores, embora ainda bonitas, pareciam murchas como seu coração. O pensamento de que seu filho estava tão próximo fisicamente, mas tão distante emocionalmente, a atormentava. Ela suspirou, lembrando-se de como os dias eram mais simples quando Rafael ainda era uma criança.
Em meio a essas lembranças, ela decidiu que não poderia desistir. Era seu papel como mãe tentar se conectar novamente. Naquela tarde, enquanto estava no escritório de Rafael, tentando encontrar um momento para falar com ele, Dona Irene viu a assistente do filho, Ana, organizando alguns documentos na mesa. Ana era uma jovem simpática, com um sorriso acolhedor que contrastava com a frieza do ambiente. Dona Irene decidiu se aproximar. "Oi, Ana, como você está?" perguntou Irene, tentando quebrar o gelo. "Oi, Dona Irene. Estou bem, obrigada. E a senhora?" respondeu Ana, olhando para a mulher com um olhar compreensivo. "Eu estou tentando entender um pouco mais sobre o Rafael. Ele anda tão distante", confessou Dona Irene, sentindo o peso da saudade. Ana hesitou por um momento, como se estivesse calculando suas palavras. Então, suspirou e disse: "Ele tem estado muito ocupado. Às vezes, acho que ele se perdeu no trabalho. Não tem saído muito, nem mesmo para encontrar amigos. Sinto que ele se afastou de tudo e de todos." A revelação apertou o coração de Dona Irene. Ela não queria acreditar que o filho, tão cheio de vida e sonhos, estivesse enfrentando uma solidão tão profunda. A tristeza refletiu em seu olhar e Ana percebeu. "Eu sei que você se preocupa com ele, Dona Irene. Ele sempre fala muito sobre a senhora, mas parece que ele não sabe como lidar com tudo isso", comentou Ana com um tom de empatia. "Eu só queria que ele soubesse que não precisa enfrentar isso sozinho. Eu estou aqui para ele, mas às vezes parece que ele não vê isso", disse Dona Irene, olhando para o chão com o coração pesado. "Se você puder, talvez um momento a sós ajude. Às vezes ele só precisa de um empurrãozinho para lembrar do que realmente importa", sugeriu Ana com um sorriso encorajador. Dona Irene agradeceu a Ana e decidiu que precisava conversar com sua filha Mariana. Era hora de abrir o coração e compartilhar suas preocupações. Ela não podia deixar que a solidão de Rafael se tornasse um abismo intransponível entre eles. Naquela noite, ao se acomodar na sala de estar da mansão, Dona Irene pegou o telefone e discou o número de Mariana. A ligação foi rápida e logo a voz da filha ecoou do outro lado. "Mãe, que surpresa ouvir sua voz! Como estão as coisas na mansão?" perguntou Mariana, animada. "Mariana, eu estou preocupada com o Rafael. Ele parece tão distante. É como se eu estivesse falando com uma parede. Ele não tem tempo para mim, e eu sinto que a solidão está tomando conta dele", desabafou Dona Irene, a voz carregada de emoção. "Eu já percebi isso, mãe. Ele sempre foi muito focado no trabalho, mas agora parece que ele se isolou ainda mais. Eu sinto que ele precisa de um empurrão, de um momento a sós com você. Você sabe como ele é. Às vezes é difícil para ele abrir o coração", respondeu Mariana, tentando compreender a situação. "O que você acha que eu deveria fazer?" questionou Dona Irene, com um misto de insegurança e esperança. "Talvez você possa prepará-lo para um almoço especial. Algo que o lembre dos velhos tempos, das refeições em família. Às vezes a comida traz lembranças e pode abrir o coração dele", sugeriu Mariana, com carinho na voz. Dona Irene sorriu, sentindo-se um pouco mais animada com a ideia. A culinária sempre fora um dos laços que uniam a família, e ela se lembrou das refeições que costumava preparar quando Rafael era pequeno. Cada prato carregava uma história, um momento, uma risada. "Você tem razão, Mariana. Acho que vou tentar. Obrigada por me ouvir, meu amor. Eu realmente espero que ele se lembre do que é ter uma família", finalizou Dona Irene, sentindo uma onda de determinação. Após desligar, Dona Irene começou a planejar o almoço. Lembrou-se dos pratos favoritos de Rafael: a lasanha que ele sempre pedia nos domingos, o frango assado com batatas e, claro, o bolo de chocolate que ele adorava. A ideia de reunir tudo isso em uma refeição a encheu de esperança. Os dias passaram e Dona Irene começou a preparar o almoço com todo o carinho. Ela se esforçou para que cada detalhe fosse perfeito. Enquanto cortava os legumes e preparava a massa da lasanha, seu coração pulsava com a expectativa de um reencontro significativo. Na véspera do almoço, Dona Irene decidiu que, independentemente de como as coisas saíssem, ela faria tudo o que estava em seu alcance para resgatar a conexão que tinha com Rafael. Ela se lembrou das tardes em que brincavam juntos no parque,
e das risadas que ecoavam pela casa. O amor de mãe era inabalável, e ela estava disposta a lutar por isso. Na manhã do dia do almoço, Dona Irene acordou cedo. O cheiro dos pratos começava a invadir a casa, e ela sentia que era um sinal de que sua missão estava prestes a dar frutos. Com um sorriso no rosto, ela esperou Rafael, ansiosa por um momento que poderia mudar tudo. Dona Irene estava decidida a criar um momento especial para seu filho. Após dias de distância emocional, ela sonhou em preparar um almoço que o fizesse sentir-se em casa, mesmo que isso significasse enfrentar a frieza que parecia pairar sobre a mansão. Com as mãos habilidosas de quem sempre cozinhou para a família, ela foi para a cozinha cedo, colocando amor em cada prato que preparava. Fez um frango assado com ervas, acompanhado de arroz com brócolis e uma salada fresca. Para a sobremesa, não poderia faltar a torta de maçã, uma de suas receitas favoritas que remetia a memórias de infância. Enquanto cortava as maçãs, ela não pôde deixar de sorrir ao lembrar dos risos de Rafael quando ajudava a preparar a sobremesa. Era um dia ensolarado e Dona Irene esperava que o clima quente e acolhedor do sol também aquecesse o coração de seu filho. Talvez isso traga um pouco de nostalgia, pensou, enquanto a casa se enchia com os cheiros familiares dos pratos que ela tanto amava fazer. Com o coração acelerado, ela organizou a mesa com carinho, colocando o melhor jogo de pratos que possuía, o mesmo que usava em ocasiões especiais. Quando Rafael finalmente apareceu, a felicidade de Dona Irene se misturou a uma pontada de ansiedade. Ele entrou apressado, o celular grudado na orelha, falando com alguém sobre um contrato importante. A expressão dele era de preocupação, como se o mundo estivesse pesando sobre seus ombros. "Oi, mãe. Desculpe o atraso. Preciso resolver umas coisas", disse ele rapidamente, antes de se dirigir à mesa. "Rafael, eu preparei seu almoço favorito. Sente-se, por favor", ela implorou, tentando manter a esperança acesa. Mas ele apenas olhou para a mesa, como se notasse os pratos pela primeira vez, e então sentou-se, ainda distraído com a tela do celular. "Só um minuto, preciso terminar isso", ele murmurou, enquanto digitava furiosamente. A decepção começou a se formar no peito de Dona Irene. Ela havia colocado tanto cuidado e amor na refeição, esperando que ao menos uma parte do Rafael que ela conhecia ressurgisse, mas ele parecia completamente distante. "Eu fiz frango assado, seu favorito, e torta de maçã para a sobremesa." Ela tentou novamente, na esperança de que essas palavras despertassem algo nele. Rafael levantou os olhos brevemente, mas logo voltou a se concentrar em sua ligação. "Isso é ótimo, mãe. Depois eu como", ele respondeu sem olhar para os pratos. Aquela frase soou como um golpe para Dona Irene, que sentiu uma onda de tristeza invadir seu coração. Ela observou enquanto ele consumia rapidamente um pedaço de frango, sem saborear, sem conversar. "Rafael, você não sente falta de como costumávamos passar o tempo juntos? Lembra das nossas cozinhas em família?", questionou, tentando puxar a conversa para um lugar mais significativo. Ele suspirou, claramente impaciente. "Mãe, eu realmente não posso pensar nisso agora. Estou muito ocupado", respondeu, olhando para o celular novamente. Assim que terminou de comer, ele se levantou, pegando a pasta que deixara em cima da mesa. "Desculpe, preciso ir. Tenho uma reunião em 15 minutos. Mas, e a sobremesa? Eu fiz a torta de maçã." Dona Irene tentou mais uma vez, a voz embargada com a frustração e a tristeza. Mas Rafael já estava saindo, sem dar uma segunda olhada para a mesa que ela havia preparado com tanto carinho. Dona Irene ficou sentada, olhando para os pratos que agora pareciam vazios, não apenas de comida, mas de amor. O silêncio da mansão parecia mais pesado do que nunca. O tempo passou, mas ela não se moveu, perdida em pensamentos e em uma dor que parecia um eco do que havia perdido. O que havia acontecido com seu Rafael, aquele menino que amava estar perto dela, que sorria ao experimentar as receitas da mãe? O que havia se perdido no caminho do sucesso e da ambição? Então, uma ideia surgiu em sua mente. Talvez uma conversa sincera possa mudar tudo, pensou. Com isso, decidiu que precisava ter uma conversa com seu filho, mesmo que isso significasse abrir seu coração e expor suas próprias vulnerabilidades. Ela começou a se preparar, respirando fundo,
tentando acalmar a tempestade de emoções que a invadia. No entanto, quando Rafael voltou, ele parecia ainda mais apressado. "Oi, mãe. Desculpe a correria, mas não estou com tempo agora", ele disse, sem parar para olhar nos olhos dela. Dona Irene sentiu uma nova onda de decepção, mas não iria deixá-la vencer. "Rafael, eu gostaria de conversar. Precisamos conversar", insistiu, o tom da voz mais firme do que se sentia por dentro. Ele hesitou, mas sua expressão era de cansaço, como se estivesse lutando contra a maré de obrigações que o cercava. "Agora não, mãe. Estou muito ocupado. Podemos deixar para depois?" Sua resposta foi como uma faca, cortando os laços que ela tentava reatar. "Depois nunca chega, meu filho", ela disse, a voz embargada, mas determinada. "Eu só quero saber como você está. Quero entender o que está acontecendo." Rafael parou por um instante, sua expressão mudando levemente. "Eu estou bem, mãe. Apenas ocupado com o trabalho. Você sabe como é, né? Os negócios não param." Ele parecia estar tentando convencer a si mesmo, mais do que a ela. "Mas isso não é a vida que você sonhou, é? Essa solidão, esse ritmo frenético." A voz dela tremia, mas ela não se deixaria abalar. "Eu me preocupo com você, Rafael. Você é meu filho e não quero que você sinta que precisa carregar tudo isso sozinho." Ele olhou nos olhos dela por um momento. E algo pareceu brilhar antes que ele se afastasse novamente. "Mãe, eu realmente não tenho tempo para isso. Meus compromissos exigem muito de mim e eu preciso focar." Dona Irene sentiu como se uma porta estivesse se fechando na sua frente. A frustração e a tristeza se misturavam em seu peito. "Então, quando será o momento? Quando poderei ver você de verdade? Quando poderei entender o que se passa na sua vida? Você se perdeu, Rafael, e eu quero te ajudar a encontrar o caminho de volta." "Eu não estou perdido, mãe. Estou apenas vivendo minha vida da melhor maneira que posso", ele disse, mas a defensiva estava clara. "Mas a que custo?" Dona Irene perguntou, a voz suave, mas firme. "Custo da sua felicidade, da sua paz? Você não pode continuar assim. O sucesso não é tudo, meu filho." Rafael pareceu paralisar por um instante, a expressão no rosto mudando, mas logo se recuperou. "Eu não posso discutir isso agora, mãe. Eu preciso ir." E sem mais palavras, saiu apressado, deixando Dona Irene sozinha mais uma vez, com um coração pesado e a sensação de que, apesar de todos os esforços, ela ainda estava longe de alcançar o filho que tanto amava. A solidão da mansão agora parecia mais profunda. Dona Irene sentou-se à mesa, olhando para os pratos que ainda estavam arrumados. O vazio parecia ecoar em seu coração, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela sabia que precisava continuar tentando, que não podia desistir de Rafael. Afinal, ela era sua mãe, e o amor que sentia por ele era maior do que qualquer obstáculo que pudesse se colocar entre eles. Dona Irene estava angustiada. Depois de dias tentando se conectar com Rafael, sua esperança esvaecia a cada minuto que passava. A frieza que sentia na mansão era mais do que apenas a ausência de calor humano. Era um reflexo de um relacionamento quebrado, e isso a machucava profundamente. Sentada no sofá luxuoso da sala de estar, com os olhos perdidos na paisagem do jardim, ela decidiu que não podia mais ficar de braços cruzados. Era hora de agir. Com um leve tremor nas mãos, pegou o celular e ligou para Mariana. "Oi, mãe, como você está?" A voz da filha soou animada, mas Dona Irene podia perceber uma pitada de preocupação. "Mariana, eu preciso de você e do Lucas aqui. Não sei mais o que fazer com o Rafael. Ele está tão distante e eu sinto que estou perdendo meu filho. Por favor, venha." "Claro, mãe. Vou falar com o Lucas e a gente vai para aí o mais rápido possível. Fique calma, tá? Vamos resolver isso juntos." Após desligar, Dona Irene sentiu um misto de alívio e ansiedade. O tempo passou lentamente até que a campainha finalmente tocou. Ao abrir a porta, seus olhos brilharam ao ver os filhos. Mariana, com seu jeito carinhoso, a abraçou apertado, enquanto Lucas, com seu sorriso tranquilo, a cumprimentou com um beijo no rosto. "Mãe, como você está?" Lucas perguntou enquanto entrava na casa. "Eu estou tentando, filho. É difícil aqui sem vocês." Ela respondeu com a voz embargada. "Vamos fazer um almoço então. Eu trouxe algumas coisas do mercado.
sugeriu Mariana, sempre prática. Enquanto a filha se dirigia à cozinha, Lucas se sentou ao lado da mãe. E o Rafael? Como ele está se comportando? Dona Irene suspirou, buscando as palavras certas. Ele está tão ocupado, Lucas. Parece que tudo o que importa para ele é o trabalho. Eu só quero que ele sinta que a família ainda é importante. Lucas olhou para a mãe, compreendendo sua dor. Mãe, você sabe que ele sempre teve essa pressão. O sucesso não é fácil para ninguém, ainda mais quando é cobrado o tempo todo. Eu sei, mas eu não o reconheço mais. Ele se tornou alguém que não é mais meu filho, Dona Irene disse, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Mariana preparava o almoço, misturando ingredientes e trazendo o aroma da comida caseira, que sempre foi um símbolo de união na família. Mãe, podemos fazer uma refeição simples, mas cheia de amor. Isso sempre funcionou no passado, ela disse, tentando animá-la. Após algum tempo, o cheiro do almoço encheu a mansão, e Dona Irene chamou Rafael para se juntar a eles. Ele apareceu um pouco relutante, mas ao ver os irmãos, um leve sorriso surgiu em seu rosto. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, tentando esconder a surpresa. Estamos fazendo um almoço especial para você, Rafael, disse Mariana, com um sorriso caloroso. Venha sentar-se conosco. Ele hesitou, mas acabou se juntando à mesa, observando os pratos que sua mãe havia preparado. Parece bom. O que você fez, mãe? Perguntou um pouco mais interessado. Seu prato favorito, estrogonofe, e eu fiz aquele bolo de cenoura que você adora. Ela respondeu animada. Legal, Rafael disse, mas a excitação em sua voz era quase imperceptível. Ele começou a comer, mas os silêncios entre as garfadas eram palpáveis. Dona Irene olhava para ele, tentando encontrar uma brecha para trazer o coração dele de volta. Rafael, você se lembra das nossas refeições em família quando éramos crianças? Aquele tempo em que ríamos juntos e contávamos histórias? Dona Irene perguntou com um tom nostálgico. Claro, mãe, mas isso é passado. Agora temos que focar no presente e no futuro. Ele respondeu com um ar de desinteresse. Mariana trocou olhares com Lucas preocupada. Rafael, nós sentimos sua falta. A família é importante, mesmo com as suas responsabilidades. Não precisamos perder o que temos por causa do trabalho. Rafael soltou uma risada curta. Vocês não entendem. O mundo lá fora exige muito. Não posso simplesmente parar. Mas a que custo, Rafael? A vida não é só sobre trabalho e sucesso. Você está se afastando de nós. E isso não é o que você realmente quer, disse Lucas, sua voz firme. A tensão cresceu na mesa, e Dona Irene decidiu que era hora de ser mais direta. Rafael, eu te conheço melhor do que você imagina. Eu sei que você está lutando com algo. Não precisa carregar esse peso sozinho. Ele olhou para a mãe, um brilho de frustração em seus olhos. Vocês não têm ideia do que é estar na minha posição. A pressão é insuportável. Todo mundo espera que eu seja perfeito, que eu tenha sucesso. E no final das contas, eu só estou sozinho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Irene sentiu seu coração apertar, enquanto Lucas e Mariana trocavam olhares de compreensão. A vulnerabilidade de Rafael era um grito por ajuda que até então ele não soubera expressar. Rafael! Dona Irene começou, mas ele a interrompeu. Não, mãe, você não entende. Eu sou o caçula, aquele que sempre teve que provar seu valor. O que eu mais quero é ser amado e aceito, mas a solidão é a única companheira que eu tenho. Eu não consigo mais viver assim. Ele se levantou da mesa, a cadeira rangendo ao ser arrastada. Dona Irene ficou em choque. A revelação do filho a atingiu como um golpe. Meu Deus, Rafael, eu não sabia que você se sentia assim. Eu não queria que você soubesse. Eu sou o seu filho bem-sucedido, lembra? O que teria que ser forte e não mostrar fraqueza? Mas isso tudo é um fardo, e eu não sei mais como lidar com isso. Zrenia, ele gritou, sua voz ecoando pela mansão. Os 3 filhos estavam paralisados. A intensidade do momento os pegou de surpresa. A dor de Rafael era palpável, e Dona Irene sentiu que ali, naquele espaço, havia uma oportunidade de conexão que não poderia ser desperdiçada. Ela se levantou, seus olhos fixos no filho. Rafael, você nunca precisou ser perfeito para mim. Eu te amo, não importa o que aconteça. Você é meu filho, e a única coisa que eu quero é que você seja feliz. Ninguém precisa carregar esse peso sozinho.
Estamos aqui para você. Sempre estivemos. Ela disse, sua voz tremendo, mas cheia de amor. O olhar de Rafael se suavizou e ele hesitou, como se estivesse lutando contra uma corrente interna. Eu não sei se consigo mudar, ele murmurou. Não precisa mudar tudo de uma vez. Vamos dar um passo de cada vez juntos. Você não está sozinho, meu filho. Dona Irene respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas e Mariana se aproximaram, colocando as mãos nos ombros de Rafael. Estamos com você, irmão. Sempre estivemos. Vamos enfrentar isso juntos, disse Lucas, com uma firmeza que transmitia apoio. A atmosfera na sala começou a mudar. A tensão foi sendo substituída por um sentimento de esperança. Rafael olhou para seus irmãos e para a mãe, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a solidão poderia ser compartilhada, que talvez houvesse uma saída para sua dor. Dona Irene se aproximou de Rafael, o coração acelerado e os olhos marejados. Ela sentia uma mistura de dor e esperança, como se estivesse prestes a abrir uma porta que havia ficado trancada por muito tempo. Meu filho, começou ela, a voz embargada, eu sei que você se sente sozinho, mas eu quero que você saiba que não precisa carregar esse peso sozinho. Estamos aqui para você, sempre estivemos. Rafael, que até aquele momento estava com a expressão fechada, olhou para ela confuso. O brilho em seus olhos parecia ter se apagado, e Dona Irene se deu conta de que o sucesso que ele havia construído era apenas uma fachada. Mãe, você não entende. Eu tenho tantas responsabilidades, tantas expectativas. Eu não posso falhar, ele respondeu, a voz tensa. Você nunca precisou ser perfeito para mim, Rafael, disse Irene, aproximando-se ainda mais, como se quisesse alcançar o filho através do coração. Eu só quero que você seja feliz, que você sinta que pode ser quem realmente é, sem medo de desapontar ninguém. As palavras de Dona Irene pareciam fazer ecoar algo profundo dentro de Rafael. Ele sentia um nó na garganta, uma mistura de emoções que o deixava paralisado. É fácil dizer isso, mãe, mas e se eu falhar? E se eu não for o filho que você espera? Irene segurou as mãos do filho, sentindo o calor que ainda emanava delas. Rafael, você é meu filho, não importa o que aconteça. Eu já passei por muito para estar aqui, e nada disso foi em vão. Eu vi você crescer, brincar, rir, e eu vi você se afastar, se perder nesse mundo de promessas e aparências. Mas eu nunca deixei de te amar. Um silêncio carregado pairou entre eles. Rafael olhou para o chão, e as imagens de sua infância começaram a emergir em sua mente como uma onda avassaladora. Ele se lembrou das tardes ensolaradas no jardim, das risadas que compartilhavam e até mesmo das dificuldades que enfrentaram juntos. Mas havia algo mais, algo que ele não se permitia lembrar. Há algo que eu preciso te contar, disse Dona Irene, quebrando o silêncio. Ela respirou fundo, sentindo que era o momento certo para abrir seu coração. Quando você tinha apenas 5 anos, houve um acidente. Eu quase te perdi. Rafael ergueu os olhos, surpreso. Um acidente? O que você está dizendo, mãe? Irene hesitou por um momento, as lembranças daquele dia ainda frescas em sua mente. Você se lembrou do dia em que caiu da bicicleta? Você machucou a cabeça e fomos correndo para o hospital. Eu pensei que nunca mais teria você ao meu lado. Eu vi a vida passar diante dos meus olhos. E naquele momento percebi que o que eu mais queria era que você soubesse o quanto eu te amava, independente de qualquer coisa. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Ele nunca soubera da profundidade do medo que sua mãe sentira. Mãe, eu não sabia que tinha sido tão sério. Eu não queria que você carregasse esse peso, Irene disse, a emoção transbordando em sua voz. Mas eu também percebi que você cresceu com essa pressão de ser perfeito, e isso me partiu o coração. Nunca foi sobre o que você consegue, mas sobre quem você é. Eu só quero que você se lembre disso. Rafael ficou em silêncio, absorvendo as palavras de sua mãe. Ele sentia uma confusão misturada com um alívio imenso. A busca incessante por sucesso que o levara a se afastar do que realmente importava agora parecia tão vazia. Mãe, eu não sei como lidar com isso. Eu sempre achei que precisava conquistar o mundo para fazer você se orgulhar. Meu amor, Irene respondeu suavemente.
Você não precisa conquistar nada. O que eu realmente quero é que você seja feliz, que se permita sentir, amar e ser amado. Não se esconda atrás de conquistas materiais. Volte para nós, para a sua família. As palavras de Dona Irene pareciam penetrar nas camadas de armaduras que Rafael havia construído ao longo dos anos. Ele sentiu uma onda de emoções tomar conta dele, um desejo profundo de se reconectar com sua essência, com quem realmente era. Eu não sei como fazer isso, mãe. Eu me perdi. Então vamos encontrar o caminho juntos, disse Irene, envolvendo-o em um abraço apertado. Rafael hesitou, mas logo correspondeu, permitindo que a fragilidade daquele momento o envolvesse. As lágrimas escorriam por suas faces, e ele sentia que pela primeira vez em muito tempo estava sendo verdadeiramente visto e aceito. Eu não quero mais viver assim, Rafael disse, a voz embargada. Quero ser o filho que você sempre quis, e mais importante, quero ser eu mesmo. Isso é tudo o que eu sempre quis, meu filho, Irene respondeu com um sorriso que iluminou seu rosto. Vamos dar um passo de cada vez. O importante é que estamos juntos nessa jornada. Nesse momento, a conexão emocional que havia sido perdida começou a se restabelecer. Rafael percebeu que sua busca por reconhecimento e sucesso não era o que o definiria. Ele estava cercado pela força e amor de sua mãe. E isso era mais valioso do que qualquer conquista material. Eu sinto que posso começar de novo, disse ele, a voz mais firme. Quero me reconectar com vocês, com minha família. Quero redescobrir quem eu sou. Então vamos fazer isso, respondeu Dona Irene, a esperança brilhando em seus olhos. Vamos nos reunir, conversar, rir e compartilhar momentos simples. Isso é o que importa. Vamos construir nossa história novamente, um dia de cada vez. Enquanto se afastavam, Rafael percebeu que o caminho seria longo e desafiador. Mas a presença de sua mãe ao seu lado o fazia sentir que tudo era possível. Ele estava pronto para deixar para trás a solidão e a busca desenfreada por sucesso, abraçando a vida com os braços abertos. A verdadeira riqueza estava na família, no amor e nas conexões que duram para sempre. E, finalmente, ele estava pronto para redescobrir tudo isso.